Olá, gente, nossos anjos, voluntários, apoiadores, colaboradores do Mutirão. Um videozinho rápido para a gente alinhar algumas coisas que são importantes, né? Eu imagino que os nossos amigos que trabalham aqui conosco, esse vídeo é mais voltado para as pessoas que estão aqui, que convivem conosco, né? Às vezes não sou fácil não, reconheço, que faço mudança de planos, né, ao longo do caminho, mas quero explicar o motivo. A metodologia pedagógica que está por trás do mutirão tem novidades ou inovações, experiências que a gente gostaria de fazer a fim de mudar o panorama da educação, que é a coisa mais importante que o mundo precisa nos dias atuais. Em primeiro lugar, o nosso conceito de educação é ocupação útil, né? Essas crianças, esses jovens têm que ter uma ocupação que lhes deem oportunidades, acesso, conhecimento, consciência, responsabilidades, disciplina, arte, esporte, né? E para isso a família também tem que ser olhada, observada, né? Acompanhada. Portanto, a área social nossa, que é representada pela tia Edna, doações, mapeamento das necessidades, crianças, jovens em dificuldades as mais diversas, até transporte, dinheirinho para ir a algum lugar, né? Fazer algum evento, algum curso, bolsa em cursos. Toda essa área social ela é complementar, é tão importante quanto a área da educação. Porque a família, quando está ali com as suas necessidades, pelo menos básicas, atendidas, a educação tem muito mais chance de fluir e gerar resultados, né? É aquela questão, você com fome não consegue aprender, nem uma lição básica. Então, é mais ou menos esse o resumo, né? Então, o primeiro ponto, nossa educação é integral. Portanto, nós temos uma área social, temos uma área esportiva, temos uma área de artes, e essas áreas são complementos, são ali o pano de fundo para o que chamamos de educação propriamente dita, né? Que são as atividades ligadas diretamente com eles, né? Tudo que está em derredor disso, até os nossos almoços, a alimentação, os lanches, são oportunidades de educar. Dos jovens atender as crianças, servirem, participar da feitura do lanche, do almoço, né? Da louça, da organização. Então isso a Jaque, nessa área da educação, está pilotando para a gente. Nós vamos precisar de mais estagiários da área de pedagogia ou de magistério, já estamos de olho aí na Raquel, a mãe do Enzo, né? Que possa vir nos ajudar, a fim de dar conta do acompanhamento individual. É um plano individual. Não importa se aqui tem 40 crianças, 60 ou 100, nós atendemos uma a uma delas. Então, um a um dos boletins. Para aquela criança chamada, né, Daniel, que está com um boletim com 3 notas vermelhas, qual é o plano para ele, Daniel, melhorar as notas? E para a criança chamada ali, a jovem Cristina, que está com tais notas vermelhas ou tais outras dificuldades pessoais, psicológicas, qual é o plano individual para este jovem, para essa criança? É isso que nós vamos fazer no formulário que vai anexo ao cadastro da matrícula de cada um deles, né? E eles vão acompanhar e gerenciar esse plano individual. É quase um processo de coach, e o marido da Cristiana vai nos ajudar nisso, o Bruno, né? Nesse processo, especialmente com jovens, né? Do plano individual de educação. Então, alguns pontos. Primeiro, uma frase nossa do mutirão: há algo de singular no mutirão, que é o plural. É uma frase de provocativa, né? Singular quer dizer um, plural quer dizer vários uns, né? E o mutirão se torna singular por conta disso. A nossa lógica de voluntariado é o fomento do voluntariado na comunidade. Voluntariado tradicional ou aquele voluntariado mais, entre aspas, né, com ajuda de custo, né? Não são relações funcionais de CLT, de contratação, mas de ajuda de custo para fazer fluir. Mesclando com voluntários nossos que vêm da cidade, de locais mais distantes e que se emocionam ou estão interessados em nos ajudar nesse trabalho hercúleo, né, que é educar um sem número de crianças, não sendo exatamente nós uma escola, com todo o equipamento escolar, né, exigido. Então você tem quase uma mágica aí que é complementada pelo afeto, que é um ponto principal. Então vai uma outra frase aqui, né? Afeto eu, afeto o outro. Essa nossa frase é a nossa bandeira educacional, né? Educação pelo afeto. Não fomos nós que inventamos isso, nós não inventamos nada dos métodos, né? São compilados que estão aqui e vou citar as fontes. Esse é Pestalozzi, um grande educador na história, e a educação pelo afeto fez com que ele recebia crianças que pudessem pagar a mensalidade da escola e crianças que não pudessem pagar também eram atendidas por ele e mesclavam na sala de aula, né? As aulas eram nos bosques, eram nas ruas, não somente ali dentro de sala de aula, né? Buscando nas ciências naturais, né? A observação, como se nós fôssemos dar uma aula de
questão ambiental aqui no Iguaçu, no Parque da Imigração Japonesa, né? Uma aula de esportes lá no Parque Japonês, na pracinha aqui, que a gente mesmo possa reformar, né? Uma aula sobre a alimentação saudável com a nossa horta, nosso pomar. E você veja que como a gente gosta de inovar em cada coisa. Horta comunitária é um projeto que existe há muitos anos em diversos lugares. Nós teremos aqui. Qual a nossa diferença? A gente quer colocar uma horta também de plantas medicinais, uma horta também de temperos, de mudas que servem aos nossos vasinhos feitos na marcenaria e que são vendidos, né? Então você tem aí uma ampliação da ideia original. Então, primeiro, educação pelo afeto. Nós amamos e fazemos esforço em aprender a amar a todos que aqui vêm, né, buscar uma alternativa de vida, buscar um apoio, buscar algum tipo de ajuda, né, algum tipo de motivação ou de sentido de vida. Quem divide, soma. Né? Quem compartilha, soma. Essa é uma das nossas frases também aqui do mutirão. Muito bem. Nós somos pessoas comuns, que juntas fazemos o incomum. Essa é uma outra frase nossa aqui do mutirão. Por quê? Porque individualmente nós não somos exemplos. Eu, pessoalmente, eu não sou exemplo jovem, tenho minhas viciações, minhas dificuldades. O que faz é o todo, é o conjunto. Né? E isso é um aprendizado para a gente evitar, às vezes, apontar o dedo para um, para outro. Ah, você não dá exemplo nisso, nós damos o exemplo no coletivo. Né? Porque às vezes nós ficamos mais preocupados com questões menores e questões maiores não são observadas, em geral, pela sociedade. Né? Para citar um exemplo só, né? A questão das drogas. Né? Temos que combater com o esporte. Mesmo as chamadas mais leves, ou menos preocupantes, que é a maconha, que é tratada pelo mundo como quase como ou como medicinal ou como recreativa e sendo regulamentada, nós sabemos pela ciência que antes dos 25, 30 anos de idade ela faz muito mal. Temos que combater. Mas muito mais mal que a maconha, diz a ciência, é o álcool. Os pais, os homens que batem nas mulheres não estão maconhados, né? Eles estão alcoolizados, né? Isso é clássico, o álcool provoca isso. E veja, nisso a gente tem menos preocupação, né? É muito comum ver pais, mães, adultos bebendo perto das crianças, quando a gente vai brincar, vai numa festa, vai num evento, né? Então, para a gente não apontar o erro de alguém, sei que a gente trabalha como família, todos nós aqui temos nossos erros, né? E o exemplo maior, que é o que arrasta para a educação, é a nossa melhoria, né? É a gente saber que com o tempo eu posso melhorar minha questão, minha viciação em álcool, ou no cigarro, ou em alguma drogadição. Veja que droga é o nome que nós damos para remédios, né? Nós temos ali no colégio particular uma criança, um jovem, que pegava os remédios da mãe para dormir. Um outro caso, acabou cometendo um suicídio, talvez até involuntário, né? Não sabia que podia matar. Um outro jovem usou as medicações da mãe, que usava essas medicações psiquiátricas, né? Que aí meio mundo anda tomando, né? São drogas, né? É o nome que se dá. Nós vamos na drogaria comprar. Isso tem que ser bem trabalhado, bem compreendido, né? Em nome da ciência, bem combatido, dando alternativas para os jovens, né? Então, esse também é um aprendizado nosso. Pessoas comuns, juntas, que somos nós, podemos fazer juntas o incomum. Não é um ou outro de nós ou outra que é o exemplo maior e que arrasta, né? Nós amamos o Cristo, mas entendemos muito bem a distância que nós temos de todas as suas virtudes, que são perfeitas e máximas. Né? Muito bem. Disciplina e afeto. Alguns aqui até me criticam, mas você dá muitas chances e tal. Às vezes a gente erra, é uma escola experimental. Mas aqui no mutirão, nós nunca podemos expulsar alguém. Demitir, nesse sentido, né, como se chama ali, dar gancho. Né? Esse é o modelo pedagógico que é usado aí no normal, no colégio estadual nosso aqui utiliza esse modelo, sem resultado nenhum. É um resultado que só amplia a violência, a raiva. Né? Nunca expor um jovem, uma jovem público, se a gente vai dar bronca, chamar atenção, no particular. Né? É um outro hábito que nós temos que criar. Vale para mim, veja, o que nós estamos falando aqui vale para todos, né? Especialmente os que são mais diretamente vinculados às crianças e jovens. Então, um aprendizado nosso é tentar fazer mecanismos como aquele que está no nosso projeto de 5 anos escrito. Escola da Ponte, em Portugal, é uma escola que nos inspirou. Lá o maior cuida do menor. Você põe uma musiquinha suave, lenta, até o Sion também tinha isso, né? E deixa essa música suave tocando de manhã na entrada deles, né? A gente evitar a pegada, porque tem pais e mães que merecem essa bronca dada, a gente não dá nos pais e nas mães, né? Que abandonam os filhos, que não estão nem aí, que nem sabem o que eles fazem aqui, né? E às vezes a gente fica dando bronca grande nas crianças e nos jovens, isso até afasta, os agonia, né? A gente escuta uma série de coisas e tal em relação a isso. Então é um aprendizado nosso, a educação do afeto ser também no trato.
Ah, o Daniel é aquele jovem mais difícil. Isso não quer dizer que a gente não dê a chamada, chamar atenção, ou dar bronca, mas é o como. Esse método nós vamos fazer com afeto. Vamos chamar num canto, como se fosse um filho nosso. Um filho às vezes dá bronca mesmo pesado, mas é filho, né? Você imagina que alguma mãe pode se sentir importunada por a gente dar uma bronca mais feia mais no filho. Tem jovens que saem daqui por conta disso. Os pais tiram, porque não querem que. Ah, o Daniel falou isso, falou muito pesado, né? Ou a outra educadora, ou o outro educador, né? Já tivemos as situações como essa, né? É comum até nos colégios, né? Quando há uma encrenca, uma professora fala mal do filho, a mãe fica louca da vida com a professora e não com o filho, né? Isso é comum acontecer, né? Então, um aprendizado nosso, a gente se há um dia que os jovens estão sem atividades, é uma atividade disciplinada, eles o maior que o do menor. Daniel não quer fazer tal, chama, conversa. Não quer fazer, chama os pais, vão conversar. Vão achar alternativas, tantas vezes quantas forem necessárias. Até eles descobrir um talento no jovem que o faça se interessar por aquela atividade, né? Já vimos isso acontecer aqui. Um jovem não dá certo em nada, não dá certo em nada. De repente, uma atividade específica, uma marcenaria, ele se encontra, se acha ali, e aí pode começar a mudar com isso. Ou a música, ou a dança, né? Ou uma outra profissão que a gente possa dar aqui, ou um tipo de artesanato, ou a jovem ligada à costura, pode reduzir sua depressão, sua angústia da vida, quando ela vê que tem um talento para aquilo, e estão elogiando as roupas que elas fazem, né? Então, esta é uma lógica que nós temos que também aprender. Os rejeitados em todos os lugares, aqui, sempre terão espaço. Nós temos crianças que são rejeitadas pelos pais, outros que foram rejeitados pela escola, outros que outras ONGs não querem pegar. Aqui é o local. Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. É baseado nessa frase que a gente experimenta achar maneiras. E às vezes a gente erra, né? Pô, o jovem está de novo, aí aprontou e está de volta. Mas veja que não foi sempre assim, né? Tem uma série de jovens que nem falam, passam na vida e não me cumprimentam. Que nós tiramos eles daqui em fevereiro. Tiramos um grupo inteiro de jovens que não queriam. 3 deles estavam aqui agora no sábado na festinha. Às vezes leva tempo. Um deles me passou por mim e não me comentou ainda, né? Agora, ontem. Claro que eu sinto, sofro isso, mas não abro mão, né? De terem jovens que também queiram fazer aqui. Senão a gente tira e fala, mas esses jovens... Não, esses jovens que saíram daqui têm famílias estruturadas, têm pai, têm mãe, né? Exceto um deles que eu sinto muita falta de não ter conseguido acompanhar, aí é um problema que nós temos aqui, né, de estrutura, né? Os demais tinham. Esse um deles voltou recentemente aqui, foi fazer currículo conosco, mas não quis esperar 10 minutos o computador ligar e ele quis jogar a bola. Veja, aí você tem também a iniciativa do jovem, tem quase 15 anos de idade, né? Tem pai, né? Tem família perto, pode também ajudar a decidir. Mas nós temos que sempre ficar de olho, não deixar na mão de um jovem de 15, 16 anos, achar que ele tem iniciativa de fazer, que os nossos filhos jovens não fazem. Pode analisar os filhos meus, pessoais, os dos voluntários, dos amigos do caminheiros, dos jovens daqui, da vila, de algumas mães, que aqui não fazem nada na ONG, não querem, ou não participam, ou nem vêm, ou vêm e não fazem nada, tal. E às vezes a gente cobra de outros jovens que façam tudo que os nossos próprios filhos ou netos acabam não fazendo. Então, é um aprendizado a gente abraçar essa pessoa mais difícil. Temos jovens, nós sabemos, aí não estou nominando ninguém, que são bastante difíceis, outros são especiais, os pais não dão medicação correta, né? Aquelas histórias de violência, esses merecem um tratamento ainda mais um a um, e não o nosso olhar de expulsa, né, dá gancho, etc. e tal. Então, claro que eu intervenho nisso porque tem um modelo pedagógico que eu quero testar, que é baseado no amor, no afeto. Nós acreditamos que ele tem mais resultados do que o tradicional. Se a gente não acreditar nisso, a gente pode abrir uma escola militar, que tem ótimos resultados, disciplinarmente falando, ótimos resultados, né? Depois que passa pela escola militar, não sei, há outras pesquisas sobre isso, né? Quem foi muito, entre aspas, torturado na adolescência, depois até acha uma válvula de escape mais à frente. Mas não é a sério que eu quero entrar, porque nós não somos uma escola, muito menos uma escola militar. Somos uma ONG, uma organização social baseada no afeto, né? A passagem do filho pródigo da Bíblia, nós vamos nos lembrar rapidamente, né? O pai com 2 filhos, um estava sempre com o pai, o outro não queria nada, muito da vida, e se mandou pela vida, né? O pai deu ali uma quantidade de moedas, então, de talentos para cada um, ele se mandou. Tempo depois, experiência depois, esse jovem que saiu de casa sofre, aprende, dorme até com os porcos, fica sem nada, e um dia volta para casa. E o pai fica feliz da vida com esse jovem que volta para casa, né? Depois de ter abandonado, tentado a vida. Só que o outro irmão que ficou se sentiu enciumado. Poxa, eu fiquei aqui do teu lado, eu fiquei o tempo inteiro, e agora você dá atenção para ele que voltou. E é esse o exercício, é esse o aprendizado, né? Nós temos que atender os jovens que estão aqui, sem descuidar de atender aqueles que se foram,
que não voltaram ou que nem estão aqui ainda, né? O olhar para trazer. E as pessoas daqui têm que compreender isso, né? Uma nova chance, uma nova chance sempre vai ser dada, mas com inteligência, com uma proposta pedagógica. Não adianta insistir com que o jovem faça algo que nunca quer fazer e não consegue aprender. Tem jovens aqui que não conseguem aprender. Passaram fome na infância, têm problemas cognitivos, já estudaram até em escolas especiais. A gente quer que ele aprenda algo, não é da noite para o dia que se aprende. Então tem uma insistência, às vezes mudar um caminho, às vezes tirar da ONG, mas não expulsar. O que é? Pagar um curso para ele fazer fora. Ele vai sentir saudade de estar aqui na ONG, vai estar estudando lá. Aí se não fizer o curso, não tem o curso. Aí chama os pais, fala, teu filho não quer fazer o curso fora, não quer fazer nada aqui, o que mais podemos fazer por ele? Até esgotar todas as alternativas, mas junto com família, com a tranquilidade, né? É um caminho, até de repente se esgota tudo e não tem mais o que fazer mesmo. Nós reconhecemos nosso fracasso, nosso limite em poder atender tal ou qual outro jovem, porque a demanda dele está além da nossa capacidade de atendimento. Então a gente segue em frente e segue atendendo quem a gente consegue atender. A fábrica social é a educação, é uma fábrica escola, né? Ali para dar para o jovem de 14 anos acima e os pais condições de gerar renda, gerar aprendizado. Não é só renda, é muito mais o aprendizado. É a marcenaria, é a costura, é o artesanato, é a iniciativa, que é o principal aprendizado que você pode ter e que não se ensina na faculdade. Não tem uma disciplina na faculdade que tem iniciativa. Né? Para aprender o que é iniciativa. Iniciativa é comportamental. Então isso exige um novo hábito, isso exige uma mudança a todo tempo, até a ponto que o nosso jovem traga ele para cá, para a tia Edna, demandas sociais. Olha, tia, tem um jovem lá que estuda lá e que a família está passando fome, está passando necessidade. Né? Ou um jovem diga, olha, vamos arrumar a praça, a iniciativa do jovem. Vamos limpar a orla aqui do Rio Iguaçu, do Parque São José. Iniciativa é tudo, é isso que nós temos que fomentar neles, tendo nós, primeiro, a iniciativa. Então, a educação profissional é um aprendizado de ética, de responsabilidades, de horários. Nós estamos começando esse projeto, temos que acertar as aulas, a agenda e por aí vai. Então, nós quisemos dar esse resumão, o vídeo já tem quase 20 minutos, né? E, dizendo isso, nós somos uma mescla de pessoas que amam, buscam aprender a amar, né? Que tem seus erros, seus defeitos, mas buscamos aprender a amar. Então, a nossa lógica é um pouco diferente da lógica normal, por isso nós não repetimos a lógica tradicional dos colégios, nem a da bronca efetiva, a da bronca militar, nem a da bronca em público, nem a do grito, nem da expulsão, nem, a não ser nos casos extremos, que envolvem uma violência que a gente não sabe o que fazer, que as decisões, sentamos juntos e tomamos uma decisão em conjunto em relação a cada um dos jovens. Não é uma decisão minha, isolada, ou da Jaque, ou da Lu, ou da Edna, ou da Inês, ou da Luzia, da Claudete, ou da Claudinha, né? da Joicinha, nem do Gui de música. Né? Não são isoladas, são sempre em conjuntos. Às vezes a gente acha do jovem a criança mais difícil, você dedica 5 minutos a sondar a família dele e descobre por que é tão difícil. E se condói, se sente compaixão, expulsar ou tirar daqui ou da gancha é a alternativa mais fácil, é muito mais difícil trazer para cá e achar qual é outro caminho que nós vamos fazer para que ele se motive a estar aqui, para que ele faça, para que ele vá à frente. Então, esse é um resumão, é apresentado para todos nós, né? Esse compilado que nós queremos fazer e promover agora nessa entrada de segundo semestre. Então nós temos aí um modelo pedagógico já escrito, parte dele já virou livro, né? Nós temos o livro aqui, a gente chegou a vender o livro da educação, nosso capítulo, né, do mutirão, dos nossos 4 Cs, né? Contato é o primeiro C, por isso a proximidade que nós temos com as famílias, com as crianças, né? Compreensão, o segundo C, entender quais são as dinâmicas de cada família. Cada uma tem as suas broncas específicas, né? Seus talentos específicos, né? Conteúdos, o terceiro C. Então, para cada jovem, nós temos um plano, né? uma trilha a montar. Trilha de educação, aliás, é esse o nome mesmo, que é utilizado, que eu utilizei há muitos anos atrás, não patenteei, e as faculdades começaram a usar trilhas educacionais, a partir do projeto que eu fiz no grupo Ninter, há muitos anos atrás, eu devia ter patenteado, né? Então, trilha está por aí, à torta direita, e nós faremos uma trilha para cada aluno. Olha, tal aluno, você seria legal fazer o esporte, fazer a psicóloga, fazer a arte. Olha, você seria legal. E todos eles com o boletim da escola na mão, porque a matemática, português, geografia continuam sendo nossos assuntos de usar mais o laboratório de informática para fazer as lições, as pesquisas, né? Então, esse é o nosso apanhadão geral. Eu queria colocar isso, né? Porque nós vamos investir ainda mais em educação. Nós temos na ponta do lápis alguns voluntários que vêm, né? E mais, Jaque e Edna, mais diretamente ligados a eles ali. Só, né? É muito pouco para você pretender educar dia a dia, 3 horas por dia, cada turno são 6 horas por dia,
70 crianças, né? Com uma equipe tão pequena assim, tal, ganhando uma ajuda de custo também no limite do mínimo, né? Do razoável. Então, nós somos pura gratidão pelos voluntários que vêm aqui, pelos anjos que quase moram conosco aqui na ONG, né? Nosso Instituto Mutirão, tem esse nome porque queremos fazer pesquisas mais à frente, mapear as famílias, pesquisas econômicas, sociais, ambientais, que gerem publicação, né? Há um plano longo ainda pela frente, e nós vamos devagarinho buscando esse nosso espaço, até a franquia social, um dia ter um container mutirão em outro, né, um local lá dentro, em outros bairros, com parte da nossa lógica do afeto, da nossa lógica do voluntário com ajuda de custo, da nossa lógica de mesclar esporte, arte com tecnologia, com robótica, com informática, né? Da nossa lógica de sair da ONG e invadir as vilas, melhorando a pracinha, a rua, né? Essa lógica de abraçar as pessoas, de prestar atenção naqueles que têm mais dificuldade, buscar estes que possam ter um espaço aqui, nem que seja um dia por semana, uma atividade pontual, específica, né? Esse é o nosso papel. Amar, amar sempre, juntos a gente vai caminhando. Eu acho que esse vídeo foi importante, perdão pela demora, mas para a gente ter esse apanhadão geral, né, do nosso modelo pedagógico de afeto, que nós sonhamos, planejamos, escrevemos e vamos ajustando no caminhar do dia a dia, ok? Beijos a todos, até!